Boa tarde, caros alunos. Eu vim aqui, dar uma mini aula sobre como calcular a progressão de regime, como vocês haviam me pedido, para que vocês possam terminar a atividade e fazer a avaliação de amanhã, ok? Então, vamos lá. Progressão de regime cálculo. Esse slide ele vai estar disponível para vocês na sala de aula virtual. Então, relembrando a matéria, o nosso sistema brasileiro, ele adota o sistema progressivo, ou seja, as pessoas vão progredir de regime. Então, a gente sabe que a pena privativa de liberdade, ela é dividida em reclusão e detenção. Reclusão, quando a pena pode iniciar no regime fechado, semiaberto e aberto. E detenção, quando a pena pode iniciar no regime semiaberto e aberto. Caso a pessoa não cumpra as regras do regime, vai poder regredir. Mas aqui nós vamos falar exatamente do cálculo para a progressão. Então, relembrando, todas as vezes que alguém cometer um crime comum, sem violência, furto, estelionato, não tem violência à pessoa, dano, apropriação indébita, tá? Então, aqui, se ele for primário, vai progredir em 16%, se ele for reincidente, em 20%. Todas as vezes que o crime for comum com violência, roubo, lesão corporal, homicídio simples, se ele for primário, vai progredir em 25%, se ele for reincidente, vai progredir em 30%. Todas as vezes que o crime for hediondo, hediondo sem morte, tá? Sem ser cometido por milícia privada ou organização criminosa. Então, toda vez que ele for hediondo, por exemplo, um tráfico ilícito de entorpecentes, aí um estupro, aí se ele for primário vai progredir em 40%, se ele for reincidente em 60%. Agora, se é hediondo e existe morte, por exemplo, no latrocínio, e se ele for primário vai progredir em 50%, se ele for reincidente vai progredir em 70%. Agora vamos falar em porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Tá? Então aqui eu coloquei um esqueminha rápido. Como que se faz para calcular a porcentagem? Nós temos que multiplicar a porcentagem pelo valor que eu quero e depois eu divido por 100. Por exemplo, eu quero calcular 20% de 30. Então, eu multiplico 20 por 30, eu tenho 600. 600 dividido por 100 igual a 6. Então, eu sei que 6 é 20% de 30. Aqui, outro exemplo, 15% de 200. Como é que eu sei? Então, 15 vezes 200 igual a 3.000. 3.000 dividido por 100, 30. Então, eu sei que 15% de 200 igual a 30. 40% de 55. Então, é 40 vezes 55 igual a 2.200, dividido por 100 igual a 22. Então, eu sei que 40% de 55 é igual a 22. 15% de 22, então é 15 vezes 22 igual a 330. 330 dividido por 100, 3,30. Então, eu sei que 15% de 22 igual a 3,3. Então, primeiramente, o que vocês precisam saber é saber calcular a porcentagem. Então, para eu calcular a porcentagem, eu vou multiplicar a minha porcentagem pelo número que eu quero achar e pego o resultado e divido por 100. Agora vamos falar como que nós vamos calcular essas porcentagens dentro da progressão de regime. Primeira regra, eu preciso, para poder calcular exatamente, corretamente a progressão de regime, primeiramente eu preciso transformar os anos em dias e os meses em dias. Vamos ver. Então, olha só, para calcular a progressão de regime de forma exata, os anos e meses da pena devem ser transformados em dias. Exemplo, vamos supor que eu tenho uma pena de 7 anos para poder calcular a progressão de regime, tá? Então, eu tenho que saber quantos dias tem esses anos. Então, 7, eu sei que um ano tem 365 dias. Então, para eu descobrir quantos dias tem 7 anos, é só multiplicar por 365 dias. Então, 7 vezes 365 igual a 2.555 dias. Outro exemplo, eu tenho uma pena de 2 anos e 7 meses,
tá? Então, eu preciso transformar tudo isso em dias. Então, 2 vezes 365 são 130 dias. 7 meses vezes 30 dias são 210 dias. 730 mais 210, 940 dias. Então, 2 anos e 7 meses correspondem a 940 dias. Outro exemplo, eu tenho uma pena aí que o juiz decretou de 3 anos, 2 meses e 20 dias. Tá? Então, 3 vezes 365, eu sei que são 1.095 dias. 2 meses vezes 30 dias, eu sei que são 60 dias, né? Então, eu vou pegar aqui 1.095 dias, que são correspondentes a 3 anos, 60 dias, que são correspondentes a 2 meses, mais os 20 dias aqui da pena. 20 dias. Então, ao total, são 1.175 dias. Então, eu sei que 3 anos, 2 meses e 20 dias correspondem ao total a 1.175 dias. Agora, vamos para o cálculo de progressão. Coloquei aqui um modelinho. Vamos lá. Exemplo, pena de 7 anos. Vamos supor que são 7 anos de pena para eu poder fazer esta progressão de regime. Então, primeiramente, eu tenho que transformar esses anos em dias. Então, 7 vezes 365 dias correspondem a 2.555 dias. Então, vamos supor aí, eu peguei uma porcentagem qualquer, eu peguei 70%. Então, vamos achar aí 70%, a gente sabe, né, que 70% é a porcentagem correspondente para quem comete crime hediondo com morte e é reincidente. Então, vamos lá, 70% de 2.555 dias. Então, como que eu faço? Pego a porcentagem e multiplico pelo meu valor. Então, 70 vezes 2.555 igual a 778.850. Agora, eu vou pegar e dividir isso por 100, tá? Então, deu o quê? 1.788. Então, eu tenho aí 70% de 2.555 corresponde exatamente a 1.788, tá? 1.788 dias. Por que que eu joguei fora esses 50? Porque, se vocês relembram, o artigo 10 do Código Penal fala que as frações de horas, elas são desprezíveis, tá? Então, aqui eu estou falando de dias. Então, isso aqui não corresponde a um dia inteiro. Então, eu vou desprezar conforme o artigo 10 do Código Penal, tá? Então, eu sei que 70% de 2.555 dias são 1.788 dias. Agora, como que eu faço para descobrir, quantos anos e meses e dias, tá certo? Então, vou vendo aqui desse lado a minha continha. Então, eu achei 1.788 dias, tá aqui. Agora, olha essa tabelinha, tá? 5 anos são 1.825 dias. Ultrapassa o valor que eu achei. Então, não são 5 anos, 70% de 7 anos. Então, vamos lá. 4 anos corresponde a 1.460 dias. Então, eu vou pegar o meu valor e subtrair por 1.460 dias, não é? Então, eu já sei que eu tenho 4 anos e aí me sobrou 328 dias, tá? Então, prestem atenção. Eu achei 70% de 2.555 dias. São 1.788 dias, tá? Eu sei que dentro desse valor eu já tenho 4 anos. Eu já tenho 4 anos, tá? 4 anos. Então, quanto que resta? Restou 328 dias. Então, vamos lá, nessa tabelinha aqui de meses, tá? Então, eu sei aqui que 11 meses ultrapassam 328 dias. Então, eu tenho 10 meses, que são 300 dias. Então, 300 dias menos 328, então eu tenho 10 meses e 28 dias. 4 anos, aqui ó, 4 anos, 10 meses e 28 dias. Então, 70% de 7 anos são exatamente 4 anos, 10 meses e 28 dias. Agora vamos para um problema elaborado. Então vamos lá. Braulio Primário foi condenado pelo crime de roubo, a pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e multa. Braulio ficou preso provisoriamente por 1 ano. A pena teve início em 2 de janeiro de 2020. Então vamos relembrar, tá? Então olha só,
que a gente estudou lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal? Que todas as vezes que uma pessoa for primária de bons antecedentes, como é que funciona, né, a aplicação do regime? Então, vamos lá. Até 4 anos, regime aberto, de 4 a 8, semiaberto, para cima de 8, fechado. Então, como ele pegou 7 anos, o juiz aplicou o regime semiaberto. O crime de roubo, ele é juntamente com a pena de multa que a gente aprendeu e que o juiz vai estipular na sentença de 10 dias a 360 dias a 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Então, vamos lá, tá? Então, eu falei que Braulio ficou preso provisoriamente por 1 ano. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a detração. Pego a pena definitiva e desconto a pena provisória. Sobrou quanto? 6 anos. Tá bom? Então, eu sei que o crime de roubo é um crime comum, com violência à pessoa. Tá? Então, se ele é primário, eu tenho que achar 25%. Então, eu tenho que pegar 25% para eu saber quando que ele vai progredir de regime, eu tenho que achar 25% de 6 anos. Então, vamos aqui para a nossa conta. 6 anos, eu vou achar os dias, vezes 365 dias, igual a 2.190 dias. Então, eu sei que 6 anos tem 2.190 dias. Agora, eu vou calcular os 25%. Então, 25% vezes 2.190 igual a 54.750 dias. Vou dividir isso por 100, tá? Então, se eu pegar o 100, ó, aqui, ó, 2 bolinhas, tiro 2 numerozinhos, sobrou 547. Então, eu sei que 25% de 2.190 dias são 547 dias. Aí eu coloco aqui para fazer minha conta de subtração. Então, vamos lá. Eu já achei 25% de 2.190 dias, são 547 dias. Então, vamos para a nossa tabelinha de anos, tá? 1 ano tem 365 dias, 2 anos 730. Então, ultrapassa o valor que eu achei. Então, eu já sei que eu tenho 1 ano. Tá? Então, 547 dias menos 1 ano, ou seja, menos 365 dias, igual a 182. Relembrando para quem, como que fala, né, não gosta de matemática. Como é que eu achei 182, professora? 7 menos 5, 2. 4 não dá para tirar para 6, então eu empresto do 5. Ficou 14. 14 menos 6 igual a 8. Como eu emprestei do 5, ficou 4. 4 menos 3, 1. 182 dias. Então, vamos lá para a nossa tabelinha. 182 dias. Eu sei que 6 meses tem 180 dias. Então, 182 dias é igual a 6 meses e 2 dias. Então, eu sei que 25% de 6 anos é igual a 1 ano, 6 meses e 2 dias. Agora, como que eu vou calcular a progressão? Como é que eu sei que ele vai sair do semiaberto e ir para o regime aberto? Então, ele começou a cumprir a pena dele em 2 de janeiro de 2020. 2 de janeiro de 2020 mais 1 ano, 2 de janeiro de 2021. Mais 6 meses, 2 de julho de 2021. Mais 2 dias, 4 de julho de 2021. Então, eu sei que 4 de julho de 2021 ele vai progredir para o regime aberto. Meus caros alunos, espero de coração que eu tenha ajudado vocês com essa mini aula. Beijos!